Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma aula do nosso tópico especial Introdução à Matemática. Nós estamos na unidade 4, onde nós já estudamos o tópico 1, onde tivemos uma boa ideia do que vem a ser função. Depois, no tópico 2, estudamos as funções de primeiro e segundo grau, apenas uma introdução, né? Agora, no tópico 3, nós vamos resolver alguns problemas que envolvem outros tipos de funções. Vamos começar então aqui com a nossa função cúbica ou do terceiro grau. Estudo de eficiência no trabalho. Um estudo de eficiência do turno da manhã de certa fábrica indica que um trabalhador médio que chega ao trabalho às 8 horas terá montado, observe gente que ele deu aqui para vocês uma função, alguém já encontrou essa função de eficiência. Esse que aqui indica a quantidade de rádios em função do tempo, em função das horas que ele trabalha. Então, Q indica a quantidade de rádio. Então, voltando aqui, olha, que às 8 horas ele terá montado uma certa quantidade de rádio T horas mais tarde. Quantos rádios terá um trabalhador montado entre 9 e 10 horas da manhã? Então, vamos lá, vamos resolver este problema, que é muito simples. A única coisa que nós temos que fazer é substituir o tempo na função dada. Eu vou escrever aqui a nossa função, olha, a quantidade, que é a quantidade de rádio fabricado, né? T é o número de horas trabalhadas. Então, isso aqui é igual a menos T ao cubo mais 6T ao quadrado mais 15T. Então, a pergunta dele, quantos rádios terá o trabalhador montado entre 9 e 10 horas? Bom, cuidado aqui, hein, pessoal? Não é colocar, nós não vamos substituir aqui o 9 e 10 aqui. Observe que ele começou a trabalhar às 8 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, ele trabalhou apenas o quê? 1 hora. Então, eu preciso descobrir quantos rádios ele fabricou em 1 hora de trabalho, então. Bom, está aqui a nossa função. Agora, vamos ver a pergunta dele. Quantos rádios terá o trabalhador montado entre 9 e 10 horas? Eu tenho que determinar o seguinte, quantos ele fabricou até as 9 e depois quanto ele fabricou até as 10. Então, até as 9 horas, ele trabalhou quanto tempo? O meu tempo é igual a 1 hora. Concordam comigo? Ele só trabalhou 1 hora até as 9. Então, é esse 1 que eu substituo, não o 9. Então, você vem aqui, ó, o T é 1, vai ficar o quê? Menos 1 ao cubo, mais 6 vezes 1 ao quadrado, mais 15 vezes 1. Vou fazer aqui na frente, vai ficar menos 1, mais 6, mais 15. Menos 1 mais 6 dá 5, mais 15, 20. Então, olha, a quantidade de rádios que ele fabricou durante 1 hora é igual a 20. Então, 20 rádios. Agora, eu preciso calcular até às 10 horas. Lembrando que se ele começou a trabalhar às 8 até às 10, ele trabalhou, então, 2 horas. Então, meu T é igual a 2 horas. Então, agora vamos calcular aqui, ó, que função de 2 horas vai ficar menos 2 ao cubo, mais 6 vezes 2 ao quadrado, mais 15 vezes 2. Isso aqui vai ficar 2 ao cubo, vai ficar menos 8. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 6, 24. Mais 15 vezes 2, que é 30. Então, a quantidade aqui, olha, depois de 2 horas trabalhadas, vai ser menos 8 mais 24 mais 30. Isso aqui vai dar 46 rádios. Então, nós temos, gente, até as 9 horas, ele trabalhou 1 hora e ele fez 20 rádios. Até as 10 horas, ele trabalhou 2 horas e ele fez 46 rádios. A pergunta é, quantos rádios, olha aqui, terá um trabalhador montado entre 9 e 10 horas? Resposta, entre 9 e 10 horas, é só você fazer 46 menos 20, resposta, 26 rádios.
Tá aqui, gente. Essa é a resposta do problema. Agora, só a título de curiosidade, pessoal, deixa eu só falar um pouquinho para vocês como seria o gráfico desta função. Porque na aula anterior, uma função do terceiro grau, vocês viram que o gráfico, olha aqui, ó, aqui é x, no caso t, né? Nesse caso aqui é t e aqui é quantidade de rádio em função de t. Vocês se recordam que uma função do terceiro grau, o gráfico é algo parecido com isso aqui, ó, né? Esse é o gráfico de uma função do terceiro grau. Mas ele tem essa cara assim, gente, olha, quando a minha função, ela é assim, ó, por exemplo, 7x ao cubo mais 8x ao quadrado, assim por diante. Quando aqui, ó, o coeficiente do x ao cubo é positivo, olha. Mas no nosso caso aqui, observe que ele é menos t ao cubo, ele é negativo. Quando ele é negativo, o nosso gráfico, gente, ele fica invertido, ó. Aqui é cresce, decresce, cresce. Então ele fica invertido, ele decresce, cresce um pouquinho e continua decrescendo. Então ele tem essa cara, olha, a nossa função do terceiro grau. Então isso aqui é quando você tem uma situação assim, ó, fx que é igual a menos 5x ao cubo mais 8x quadrado, por exemplo. Então quando ele é positivo, ele tem este formato. Quando ele é negativo, ele tem esse formato aqui. Vamos para o nosso próximo exemplo então de função. Agora nós vamos dar uma olhadinha com calma na função exponencial. E é um problema sobre a aposentadoria. Pensando em sua aposentadoria, Pedro resolveu aplicar a quantia de R$ 5.000 no mercado de ações. Pelo estudo que fez do mercado, acredita que poderá ter um retorno anual de 20%. Letra A, encontre a lei de formação. Bom, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês, gente. Será que aqui nessa situação eu tenho uma função? Será que este exemplo representa uma função? Acho que a primeira pergunta é essa, né? Porque a letra A encontra a lei de formação da função, eu tenho que ter certeza que é uma função. Para ter certeza disso, deixa eu pensar aqui numa coisa, olha. Vamos fazer aqui a nossa grade, aonde aqui eu vou ter do lado de cá o n, que é o nosso prazo, que a gente costuma chamar de n, e aqui nós vamos ter o nosso montante, gente. É que montante, ele é a soma do capital mais os juros que você ganha. Então, você vai depositar R$ 5.000 hoje, ó. Então, hoje eu vou depositar R$ 5.000. Daqui a um ano, ele está dizendo que teve um aumento de quanto aqui, ó? 20%. Que o investimento no mercado de ações, ele espera ganhar 20% no ano. Então, quanto que é 20% de 5.000? Esse nem precisamos de calculadora, né? 20% de 5.000 são R$ 1.000. Então, eu vou ter um saldo de R$ 6.000 aqui. Ora, gente, a pergunta é, esse montante, que é a soma do capital mais os juros que eu ganho na minha aplicação, ele depende do prazo que tiver aplicado? Óbvio que sim, não é isso? Quanto mais tempo ficar isso aqui, mais eu vou ter de juros e o meu saldo lá no banco vai ser bem maior. Então, eu tenho um caso de função. Se eu tenho um caso de função, gente, então eu tenho condições de achar a lei ou a fórmula, né, de formação dessa função. Nesse caso, eu vou utilizar um conhecimento que nós já temos sobre essa questão de investimento em um banco. O banco, tanto para emprestar dinheiro quanto para receber aplicações, ele trabalha com o que nós chamamos de juro composto. Juro composto é o juro sobre juros. Isso, pessoal, é um modelo de uma função exponencial. Eu vou começar aqui pela fórmula. Olha a fórmula do juro composto. O montante, que é a soma do capital mais os juros, né, que eu já mostrei aqui em cima, é igual ao capital, abre aqui um parênteses, que multiplica 1 mais a taxa de juros, olha aqui, gente, elevado a n. Isso é uma fórmula do juro composto. Então, agora eu vou substituir aqui, olha, o montante é igual, o capital, eu sei que quanto eu estou aplicando, 5.000, 1 mais. Essa aqui é a taxa de juros, gente. A taxa de juros, ó, é 20% ao ano, tá aqui. Mas quando você coloca em fórmula, pessoal, você nunca usa em forma de porcentagem, tá? Você sempre divide por 100, que vai dar 0,20.
elevado a n. Eu não sei o meu prazo e nem quero saber por enquanto. Eu só quero achar a lei de formação. O montante vai ficar igual aqui, olha, a 5.000. Somando esses dois aqui, olha, eu tenho 1,20 elevado a n. Pronto, gente, olha aqui, ó. Terminei. Esta aqui é a minha lei de formação. Ou seja, olha aqui, ó, o montante, ele depende, ele vive em função desse n que está aqui, ó, deste n. Então, essa aqui é uma função. Lembra da aula passada? Quando você tem aqui uma base elevado a uma incógnita, normalmente às vezes aparece elevado a x, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Na aula passada eu disse para vocês que uma função exponencial, ela tem essa cara aqui, ó, 2 elevado a x. E aqui, ó, 5 vezes 1,2 elevado a n. Este aqui, gente, ó, é um modelo de uma função exponencial. Toda vez que ela tiver essa cara aqui, uma base elevado a x, é uma função exponencial, que é o caso aqui, olha. Muito bem. Aí ele diz assim, ó, faça o esboço do gráfico. O esboço do gráfico é muito simples. Olha, se você voltar um pouquinho na aula passada lá, você vai perceber isso aqui, ó. Aqui é o n, né, que é o meu prazo. Aqui vai ser o meu montante, olha, que é o valor da minha função. E a função exponencial, gente, ela sempre vai ter essa cara aqui, ó. Sempre vai ser assim. E observe agora uma coisa importante, olha, esse ponto aqui é o zero, o n é o zero, olha. Quando é zero, olha aqui no valor, gente, quando é zero, que é hoje, eu apliquei 5.000, que é exatamente onde ele corta aqui, olha, esse ponto aqui, olha, que aqui é o 5.000. Agora, uma coisa aqui importante, viu, pessoal? Na verdade, eu só tenho de zero para frente, né? Esse pedacinho do gráfico aqui, ó, você pode cortar que nós não temos. A nossa função mesmo, ela é a partir dos 5.000 e ela vai fazer isso daqui, ó. Opa! E ela vai fazer isso daqui. Aqui, esse é o esboço de uma função exponencial. Observe que ela cresce, né, gente? E cresce cada vez mais. Então, essa é a letra B. Aqui é a letra A. Letra C. Então, determine o saldo poupado após 20 anos. Quer dizer, o Pedro, ele fez esse depósito a 20% ao ano e eu quero saber daqui 20 anos quanto ele vai estar. Gente, é só você usar, olha lá, o modelo matemático ou a função que nós encontramos, olha, elevado a 20. Então, m vai ficar igual a 5.000 vezes. Agora, preciso calcular 1,20, pessoal, elevado a 20. Aqui é fácil, né? 1,20 elevado a 20, pessoal, basta você usar uma calculadora científica aí, né? Uma calculadora, pessoal, olha aqui, que tem essa tecla x elevado a y, olha. Então, você digita lá 1,20, olha aqui, ó, x elevado a y, 20, igual. A resposta, 38,3375. Então, aqui vai dar 38,33759. Agora tem que multiplicar isso aqui por 5.000. Aí eu já vou ter a minha resposta. Vamos ver quanto que o Pedro vai ter guardado nessa data, né? 38 aqui, eu já vou multiplicar aqui, ó, vezes 5.000, ó, igual. Então ele vai ter guardadinho lá 191.687,99. Tá aqui, gente, olha. Esse é o valor do montante que o Pedro ele vai ter guardadinho lá para ajudar na sua aposentadoria. Eu vou tirar a prova aqui, pessoal, usando uma calculadora financeira. Olha aqui, ó, eu tenho uma calculadora HP12C, que ela calcula ela é feita para trabalhar com matemática financeira. Então vamos lá, ó, eu aperto aqui FREG para poder limpar. Quanto que o Pedro aplicou? Olha lá, 5.000. CHS para trocar o sinal, que é a saída do meu caixa, é o valor presente, ó, PV. São 20 anos, a taxa 20 é o I aqui, olha, que é a taxa. E por último eu aperto, olha, o valor futuro aqui, o FV. Olha lá, 191.688, né, que ele está arredondadinho. Bateu, né, certinho o nosso cálculo, olha.
Deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Essa é uma calculadora financeira. A minha aqui é virtual, né? Mas tem dessa calculadora aqui se você quiser comprar uma dessa. Inclusive, quando vocês vão ter uma disciplina de matemática financeira que vocês vão aprender a usar isso e provavelmente vão aprender a usar essa calculadora. Agora, como que a HP consegue fazer esse cálculo? Porque, gente, teve um programador que veio aqui, ó, pegou este modelo matemático aqui, olha, pegou este modelo e colocou aqui no programa da HP. Então, uma das aplicações de função, gente, é produzir programas para os computadores, para que as calculadoras possam fazer seus cálculos certinho. Entendeu? Agora, só um esclarecimento, pessoal. Isso que eu estou fazendo aqui é apenas para apresentar a vocês uma função exponencial. Vocês, com certeza, nas disciplinas mais à frente, eu já disse isso, vocês vão estudar isso de forma mais aprofundada. Então, por enquanto, é só mostrar para vocês a ideia de função e algumas funções especiais como essa daqui, que tem muitas aplicações. Muito bem, pessoal. Acho que agora, então, nós já podemos ir para o nosso último problema, o nosso último exercício, que também, gente, tem apenas o objetivo de mostrar para vocês aplicações de funções, tá? Para vocês perceberem a importância que tem isso daqui. Então, vamos ver aqui, ó. Agora nós temos um caso de uma função racional. E o nosso exemplo é sobre a gripe aviária. Suponha que durante um programa nacional para imunizar a população contra a gripe aviária, os inspetores de saúde pública descobriram que o custo para inocular X%, então o nosso X aqui, gente, é uma porcentagem, ó, da população, era de aproximadamente, aí ele deu essa função aqui, né, milhões de reais. Letra A, qual foi o custo para inocular os primeiros 50% da população? Então, a nossa função está aqui, ó. O custo em função da porcentagem, X é a porcentagem, né, da população, é igual, olha só, aqui nesse caso, ele está dando a função para nós, né? Não é igual o caso da aposentadoria, que eu não tinha função, eu tive que achar. Aqui ele está dando, alguém tinha as informações, né, e conseguiu chegar nessa função. Qual que é o objetivo dessa função aqui, pessoal? É calcular o custo em função da porcentagem da população vacinada. Que é óbvio, né, gente? Se eu vacinar 10% da população, eu vou ter um custo. Se eu vacinar 30%, o meu custo vai ser maior. Bom, primeiro, tem gente que olha para uma função como essa, vê que o x está elevado a 1, o x está aqui elevado a 1, ele já vem dizer que é uma função do primeiro grau. Cuidado, gente, olha aqui, ó. Olha o que é uma função do primeiro grau, ó. Ó, 3x mais 4. Observe que você só tem x aqui na parte de cima. Todo o denominador aqui, ó, é 1. Nesse caso é diferente, ó. Observe que você tem uma letra no denominador. Toda vez que você tiver uma letra no denominador, gente, é uma função que eu mostrei na aula passada, que é assim, ó, 1 sobre x. Esta função aqui recebe o nome de função racional ou hiperbólica, né, como eu já disse. Mas vamos lá, vamos resolver aqui o problema, que ele é muito simples. Ó, letra A, qual o custo para inocular os primeiros 50% da população? Ora, gente, muito fácil, é só substituir o 50 na nossa fórmula, olha. 150 vezes 50, 200 menos 50. Vamos fazer um pouco aqui na frente. Olha, eu nem vou multiplicar aqui ainda não, gente. Vocês já vão entender por quê. Porque eu enxerguei uma coisa, olha. 200 menos 50 é 150. Eu não vou multiplicar porque eu percebi que embaixo ia ficar 150 também. E aí nós podemos cortar, olha. Então, o custo para inocular 50% da população, os primeiros 50, é de 50 milhões de reais. Acabou, gente, é só isso. Agora, vamos ver a letra B. Olha, qual foi o custo para inocular a segunda metade da população? Gente, agora para um pouco. Deixa eu esclarecer uma coisa. Lembra que para resolver um problema nós temos 4 etapas. Eu tenho que ler o problema e entender. Acho que esse aqui está simples, né? Não tem muito o que entender dele. Depois eu tenho que equacionalizar. Não precisa, porque o problema já deu a função, ele já equacionalizou. Terceiro, nós temos que resolver. Olha, pelo que vocês viram na letra A, resolver é muito simples, é só substituir o 50 no lugar do x.
Agora, a quarta é interpretar, gente, analisar a resposta. Isso é muito importante, porque olha só, quando ele pergunta qual foi o custo para inocular a segunda metade da população, alguém poderia pensar de imediato: ora, professor, os 50% foi 50 milhões, é óbvio que os outros 50% também vai ser 50 milhões. Aí é que tá, gente, nem sempre. Seria isso se a nossa função fosse uma função do primeiro grau, se os valores sofressem variações constantes, que não é o caso aqui, gente. Nós temos aqui uma função racional. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos calcular só para que vocês percebam que pode ser que não dê 50 milhões. Para vacinar os 50 primeiro foram 50 milhões, né? A segunda metade, gente, eu vou ter que achar o total, quanto foi para vacinar todo mundo, aí eu desconto os 50 que eu achei na letra A. Essa diferença é o que eu gastei na segunda metade da população. Concorda comigo? Então nós vamos ter que calcular 100% da população. Olha, eu vou descobrir agora quanto foi gasto em 100% da população. Então vai ser 150 vezes 100, aqui 200 menos 100. Então isso aqui vai ser igual, gente, a 100, eu vou repetir aqui, porque vai dar para cortar também. 200 menos 100 é 100. Olha, posso cortar esse 100 com esse 100, sobrou 150. Olha aqui, gente, o custo para vacinar 100% da população, todo mundo, foi de 150 milhões. Entenderam? Só que os 50 primeiros foi só 50 milhões. Então, os 50% seguinte foram gastos quanto então, gente? A diferença, não é? Então a resposta da letra B é isso aqui, ó. É a resposta da letra B. 100 milhões de reais. 100 milhões. Tá aí, olha. Ah, professor, eu não estou muito seguro disso não. Explica isso melhor. Por que a segunda metade fica mais cara do que a primeira? Gente, tem uma certa lógica. Pensa, num município tem lá 200 mil habitantes. Pode ser que parte desses habitantes moram na zona rural, moram em lugares afastados. Então, quando eles vão vacinar o pessoal da zona rural, essa coisa toda, os custos, gente, são muito maiores. Você tem transporte, essa coisa toda, dependendo do lugar, ainda mais o Brasil, né? Onde você tem que se locomover de barco dias e dias para poder vacinar alguma população. Então, isso tem certo sentido. Está aqui, pessoal, então, respondido 100 milhões. Então, pessoal, eu me despeço aqui. Eu espero ter contribuído para que vocês possam ter dado uma aquecida, né, uma revisada em alguns tópicos da matemática, que vocês tenham compreendido a importância que tem essa disciplina, pessoal, em todas as áreas do conhecimento. Eu sei que muitos de vocês estão há algum tempo sem estudar e apresentaram alguma dificuldade, mas isso é uma coisa muito natural. O importante é recomeçar, é pegar firme, dedicação, que aos poucos essa dificuldade naturalmente vai diminuindo. Um abraço a todos, boa sorte para vocês e bons estudos.